Existe uma história na Bíblia tão perturbadora, tão chocante, que a maioria dos pregadores evita mencioná-la nos púlpitos. Não é sobre demônios, não é sobre o Apocalipse, e não é uma parábola com interpretação simbólica. É a narrativa real de um pai que fez um voto impensado a Deus e, como consequência, sacrificou sua única filha em um altar, queimando-a como oferenda. Seu nome era Jefté, e sua história está registrada em Juízes capítulo 11 versículos 30 a 40. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai desafiar tudo o que você pensa saber sobre os heróis bíblicos. Quem era Jefté? O herói improvável. Antes de mergulharmos no sacrifício propriamente dito, precisamos entender quem era Jefté. Sua história começa de forma trágica. Ele era filho de Gileade com uma prostituta, o que na sociedade israelita antiga era uma marca de vergonha permanente. Seus meio-irmãos, filhos legítimos do pai, o expulsaram de casa quando adulto, dizendo: "Você não terá herança na família de nosso pai, pois é filho de outra mulher." Rejeitado pela própria família, Jefté fugiu para a terra de Tobi, onde reuniu ao seu redor homens aventureiros e marginalizados. Ele se tornou uma espécie de líder mercenário, comandando um grupo de guerreiros fora da lei. Era, em essência, um bandido com habilidades militares excepcionais. Mas então aconteceu algo interessante. Os amonitas declararam guerra contra Israel, e os anciãos de Gileade, a mesma região que o havia rejeitado, foram procurar Jefté. Eles precisavam de sua capacidade militar. A ironia é devastadora. Aqueles que o desprezaram agora o queriam como salvador. Jefté não era tolo. Ele negociou: "Se vocês me trouxerem de volta para lutar contra os amonitas e o Senhor os entregar em minhas mãos, serei o líder de vocês." Os anciãos concordaram. O bastardo rejeitado se tornaria juiz de Israel. O voto fatal. A promessa que mudou tudo é aqui que a história toma um rumo sombrio. Antes de ir para a batalha contra os amonitas, Jefté fez um voto ao Senhor. Juízes 11:30 da manhã menos 31 registra suas palavras exatas: "Se deres os amonitas nas minhas mãos, qualquer que, saindo da porta de minha casa, vier ao meu encontro, quando eu voltar vitorioso dos amonitas, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto." Pare um momento e absorva o peso dessas palavras. Jefté prometeu sacrificar como holocausto, queimar completamente no altar, a primeira coisa que saísse de sua casa para recebê-lo quando voltasse da guerra. Por que ele faria isso? Vários estudiosos sugerem que Jefté, criado longe das tradições israelitas adequadas e influenciado por culturas pagãs circundantes onde sacrifícios humanos eram praticados, pode não ter compreendido completamente a lei mosaica. Outros argumentam que ele estava tão desesperado por vitória que fez uma promessa temerária, achando que talvez um animal doméstico viesse ao seu encontro. O que sabemos com certeza é isto: Deus não pediu esse voto. Jefté o fez por iniciativa própria. A vitória e o horror. O texto bíblico é direto: "Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele marchou contra os amonitas e obteve uma vitória esmagadora, conquistando 20 cidades." Foi um triunfo militar absoluto. Jefté retornava como herói. Mas então aconteceu o impensável. Juízes 11 versículo 34 descreve a cena com uma crueldade que parece intencional em sua simplicidade. Quando Jefté chegou em casa, em Mispá, quem saiu ao seu encontro senão sua filha, dançando ao som de tamborins? Ela era filha única. Além dela, Jefté não tinha nem filho nem filha. Imagine a cena. Uma jovem, cheia de vida e orgulho pelo pai, correndo ao seu encontro com danças e celebração. Ela não tinha ideia de que estava assinando sua própria sentença de morte. E Jefté? O texto nos diz que, ao vê-la, rasgou as suas vestes e gritou: "Ah, minha filha! Você me arruinou, você me trouxe desgraça. Fiz um voto ao Senhor que não posso quebrar." Perceba algo perturbador aqui. Jefté culpa a filha. "Você me arruinou", ele diz. "Não, eu fiz uma promessa estúpida, mas você teve a audácia de sair da casa e me receber." É um momento que revela muito sobre seu caráter. A resposta da filha: submissão ou tragédia? A resposta da filha é ainda mais arrepiante. Ela diz ao pai: "Meu pai, você deu sua palavra ao Senhor. Faça comigo como prometeu, agora que o Senhor o vingou de seus inimigos, os amonitas." Ela pede apenas uma coisa:
2 meses para vagar pelos montes com suas amigas e chorar amargamente. Não sua morte iminente, mas o fato de que morreria sem nunca ter se casado ou tido filhos, algo devastador naquela cultura onde a continuidade familiar era tudo. Jefté concordou. Durante 2 meses, sua filha e suas companheiras vagaram pelos montes de Israel. E então, quando o tempo acabou, ela retornou. O versículo 39 declara de forma brutal e direta: ao fim dos 2 meses, ela voltou a seu pai, e ele cumpriu o voto que tinha feito. E ela morreu. Não há descrição do sacrifício. Não há intervenção divina. Não há anjo parando a mão de Jefté no último segundo, como aconteceu com Abraão e Isaque. Há apenas silêncio ensurdecedor e a confirmação fria. Ele cumpriu o voto que tinha feito. O silêncio de Deus. Por que não houve intervenção? Aqui está a questão que atormenta teólogos há milênios. Por que Deus permitiu isso? Quando Abraão estava prestes a sacrificar Isaque em Gênesis 22, Deus interveio no último segundo. Um anjo gritou: não estenda a mão sobre o rapaz. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Um carneiro apareceu miraculosamente preso num arbusto, e Isaque viveu. Mas com Jefté, silêncio absoluto. Alguns argumentam que Deus nunca aceitou ou aprovou o voto de Jefté. A lei mosaica era clara. Sacrifícios humanos eram abominação. Levítico 18 versículo 21 proíbe explicitamente oferecer filhos a Moloque, e Deuteronômio 12 versículo 31 declara que o Senhor odeia tais práticas. Jeremias 19 versículo 5 afirma que Deus nunca ordenou ou sequer considerou sacrifícios humanos. Então, se Deus não queria isso, por que não impediu? Por que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté antes da batalha, mas permaneceu em silêncio quando a filha estava no altar? A resposta mais honesta é: não sabemos. E esse não saber é parte do que torna esta história tão perturbadora. Teorias alternativas. Ela realmente morreu? Diante do horror desta narrativa, alguns comentaristas ao longo dos séculos tentaram suavizar o que aconteceu. Surgiram interpretações alternativas. O silêncio de Deus. Por que não houve intervenção? Aqui está a questão que atormenta teólogos há milênios. Por que Deus permitiu isso? Quando Abraão estava prestes a sacrificar Isaque em Gênesis 22, Deus interveio no último segundo. Um anjo gritou: não estenda a mão sobre o rapaz. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Um carneiro apareceu miraculosamente preso num arbusto, e Isaque viveu. Mas com Jefté, silêncio absoluto. Alguns argumentam que Deus nunca aceitou ou aprovou o voto de Jefté. A lei mosaica era clara. Sacrifícios humanos eram abominação. Levítico 18 versículo 21 proíbe explicitamente oferecer filhos a Moloque, e Deuteronômio 12 versículo 31 declara que o Senhor odeia tais práticas. Jeremias 19 versículo 5 afirma que Deus nunca ordenou ou sequer considerou sacrifícios humanos. Então, se Deus não queria isso, por que não impediu? Por que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté antes da batalha, mas permaneceu em silêncio quando a filha estava no altar? A resposta mais honesta é: não sabemos. E esse não saber é parte do que torna esta história tão perturbadora. Teorias alternativas. Ela realmente morreu? Diante do horror desta narrativa, alguns comentaristas ao longo dos séculos tentaram suavizar o que aconteceu. Surgiram interpretações alternativas. Teoria 1. Perpétua. Alguns rabinos e estudiosos medievais argumentaram que Jefté não matou sua filha, mas a dedicou a uma vida de perpétua, servindo no tabernáculo. Eles apontam para a ênfase no texto sobre ela, chorar e o fato de que o versículo diz: ela morreu, não necessariamente, ela foi morta. Essa interpretação ganhou popularidade porque era menos chocante. Mas há problemas sérios com ela. Primeiro, a palavra hebraica usada é ola, que significa especificamente holocausto, um sacrifício queimado completamente. Segundo, não havia na lei mosaica provisão para mulheres viverem em celibato perpétuo servindo no tabernáculo. Terceiro, o texto diz claramente que Jefté cumpriu o voto que tinha feito, e seu voto era oferecer um holocausto. Teoria 2. Uma tradição anual de lamento. O texto termina dizendo que tornou-se costume em Israel que
todos os anos, as jovens israelitas saíssem durante 4 dias para chorar a filha de Jefté, o gileadita. Alguns sugeriram que esta tradição não seria estabelecida se ela apenas tivesse se tornado celibatária. Mas outros argumentam o oposto, justamente porque ela morreu de forma tão trágica e injusta é que as mulheres de Israel instituíram esse memorial anual. Era uma forma de garantir que seu sacrifício não fosse esquecido. A verdade desconfortável a maioria dos estudiosos bíblicos modernos, analisando o texto em seu hebraico original e contexto histórico, conclui que sim, Jefté realmente sacrificou sua filha. A linguagem é muito específica, o paralelismo com histórias de sacrifício é muito forte, e não há indicação textual de que algo diferente de um sacrifício literal ocorreu. Comparação com Abraão e Isaque. Por que a diferença? A comparação com Abraão e Isaque em Gênesis 22 é inevitável e revela contrastes gritantes. Abraão, Deus ordenou o teste diretamente. Abraão obedeceu silenciosamente, sem fazer votos precipitados. Deus interveio no último momento. Isaque viveu e a história se tornou símbolo de fé. Deus proveu um substituto, o carneiro, Jefté. Ninguém pediu o voto, foi iniciativa dele. Jefté fez uma promessa impensada para ganhar batalha. Não houve intervenção divina. A filha morreu e a história é um aviso sombrio. Não houve substituto. A diferença fundamental parece estar na origem do voto. Deus testou Abraão. Jefté testou a si mesmo. Abraão agiu em obediência. Jefté agiu em presunção. E as consequências foram radicalmente diferentes. Há também uma questão de fé versus barganha. Abraão confiava em Deus independentemente do resultado. Hebreus 11:19 da manhã sugere que Abraão acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos. Jefté, por outro lado, estava fazendo uma barganha. Se você me der vitória, eu te dou um sacrifício. Era uma transação, não fé genuína. O silêncio teológico. Por que evitamos esta história? Aqui está um fato intrigante. Quantas vezes você ouviu sermões sobre Abraão e Isaque? Provavelmente muitos. Quantas vezes ouviu sobre Jefté e sua filha? Provavelmente nenhuma. Este silêncio teológico não é acidental. É desconfortável. A história não tem final feliz. Não há lição moral clara. Não há intervenção divina redentora. É simplesmente uma tragédia causada por um voto impensado e uma compreensão deficiente da natureza de Deus. Algumas razões para o silêncio. 1. Desafia a narrativa de heróis da fé. Jefté é listado em Hebreus 11:32 da manhã entre os heróis da fé. Como reconciliamos isso com um homem que sacrificou a própria filha? A resposta desconfortável é que a Bíblia frequentemente apresenta seus heróis como profundamente falhos. Davi cometeu adultério e assassinato. Moisés matou um egípcio. Sansão era moralmente falho em múltiplos níveis. A Bíblia não romantiza seus personagens. 2. Levanta questões sobre a natureza de Deus se Deus pode intervir, como fez com Isaque, mas escolhe não fazê-lo, como com a filha de Jefté. O que isso diz sobre Deus? Por que salvar um e não outro? Essas são perguntas difíceis que muitos preferem evitar. 3. Contradiz noções confortáveis sobre votos. Muitos pregadores ensinam que você deve sempre cumprir seus votos a Deus. Mas esta história complica essa mensagem. Às vezes, um voto é tão fundamentalmente errado que cumpri-lo seria pior que quebrá-lo. A lei mosaica tinha provisões para anular votos imprudentes. Levítico 27, Números 30. 4. Não se encaixe em sermões edificantes. Vamos ser honestos. Como você transforma essa história em um sermão dominical edificante? A lição de hoje é: não faça votos estúpidos ou você pode ter que matar sua filha. Não funciona bem no contexto de adoração. O que esta história realmente ensina? Apesar do desconforto, há lições profundas nesta narrativa terrível. 1. Deus não pode ser manipulado por barganhas. Jefté tentou negociar com Deus, vitória em troca de sacrifício. Mas Deus não é um vendedor ambulante cósmico fazendo trocas. A verdadeira fé não barganha. Ela confia. 2. Votos impensados são perigosos. Eclesiastes 5:2 avisa: não seja precipitado de boca, nem o seu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Provérbios 8:25 da noite declara: é armadilha dizer precipitadamente: isto é sagrado,
e só depois refletir sobre os votos. A história de Jefté é a ilustração máxima desse princípio. 3. Conhecimento deficiente de Deus leva a desastres. Jefté cresceu afastado da comunidade de fé israelita. Sua compreensão da lei e da natureza de Deus era incompleta. Ele importou práticas pagãs, sacrifício humano, para sua relação com o Deus de Israel. Conhecimento superficial da fé pode ser mortal. 4. Tradição não justifica erro. Alguns argumentam que, uma vez feito o voto, Jefté tinha que cumpri-lo, por princípio. Mas a Bíblia repetidamente mostra que obedecer a um mandamento menor não justifica violar um maior. Jesus criticou os fariseus por esse tipo de legalismo, Mateus 11:23 da noite. Honrar um voto imprudente não justifica assassinato. 5. A Bíblia registra, mas não aprova. Esta é crucial. A Bíblia registra muitos eventos sem aprová-los. A narrativa de Jefté é descritiva, não prescritiva. Ela conta o que aconteceu, não o que deveria ter acontecido. O silêncio de Deus não é aprovação. Pode ser condenação silenciosa. A filha sem nome. Uma tragédia dentro da tragédia. Algo perturbador sobre esta história é que nunca aprendemos o nome da filha de Jefté. Ela é definida apenas em relação ao pai, a filha de Jefté. Essa ausência de identidade própria amplifica a tragédia. Em contraste, conhecemos os nomes de muitas outras mulheres na Bíblia, até aquelas com papéis menores. Mas a garota que pagou com a vida pelo voto impensado do pai permanece anônima na narrativa. Alguns veem isso como reflexo do patriarcado antigo, onde mulheres eram propriedade dos pais e maridos. Outros argumentam que o anonimato a universaliza. Ela representa todas as vítimas inocentes dos votos temerários de outros. Mas há uma observação poética. Embora a Bíblia não tenha preservado seu nome, ela preservou sua memória. Aquele costume anual das mulheres israelitas lamentando durante 4 dias garantia que ela não fosse completamente esquecida. Em uma cultura onde memória era tudo, isso era significativo. Jefté na tradição judaica e cristã. As interpretações de Jefté variam amplamente nas tradições religiosas. Tradição judaica. O Talmud e comentaristas rabínicos são geralmente críticos a Jefté. Alguns dizem que ele foi punido por sua ignorância. Ele poderia ter procurado um sacerdote para anular o voto, mas seu orgulho o impediu. Há uma tradição de que tanto Jefté quanto o sumo sacerdote Finéias foram culpados. Jefté não pediu ajuda porque era orgulhoso, e Finéias não ofereceu ajuda porque pensou: eu sou o sumo sacerdote, ele deveria vir até mim. Tradição cristã primitiva. Os pais da igreja estavam divididos. Alguns, como Jerônimo, acreditavam que Jefté realmente sacrificou sua filha e foi repreensível por isso. Outros tentaram argumentar que ela apenas viveu em celibato. Orígenes usou a história como advertência contra votos precipitados. Interpretação reformada. Calvino foi particularmente duro com Jefté, chamando seu voto de ímpio, e argumentando que ele deveria tê-lo quebrado em vez de cometido assassinato. Lutero tinha opiniões similares, vendo o ato como produto de ignorância e superstição. Hebreus 11. O capítulo da fé. O fato de Jefté ser incluído em Hebreus 11, o rol da fé, confunde muitos. Mas perceba que o versículo não especifica qual aspecto de Jefté está sendo elogiado. Provavelmente é sua coragem em liderar Israel contra inimigos opressores, não seu voto trágico. A Bíblia pode honrar aspectos da vida de alguém enquanto condena outros. Lições práticas para hoje. Embora vivamos em contexto muito diferente, esta história antiga ainda ressoa. Sobre votos e promessas. Quantas vezes fazemos promessas a Deus em momentos de desespero? Deus, se você me der esse emprego, eu vou. Ou, Senhor, se você curar minha mãe, eu prometo. A história de Jefté nos lembra: Deus não precisa de nossas barganhas. Ele quer nossos corações, não nossas transações. Sobre conhecimento versus zelo. Jefté tinha zelo, coragem, determinação, paixão. O que ele não tinha era conhecimento adequado da natureza de Deus e da lei divina. Hoje, é possível ser apaixonado pela fé enquanto permanece perigosamente ignorante sobre ela. Zelo sem conhecimento ainda leva a desastres. Sobre orgulho e admissão de erro. Se Jefté tivesse procurado um sacerdote imediatamente após retornar e perceber seu erro, a tragédia poderia ter sido evitada.
A lei permitia anular votos imprudentes. Mas o orgulho, e talvez a reputação pública, o impediu. Quantas tragédias modernas poderiam ser evitadas se admitíssemos nossos erros mais cedo? Sobre vítimas inocentes, a filha de Jefté não tinha culpa alguma, mas pagou o preço pelas escolhas do pai. Isso espelha uma realidade dolorosa. As decisões temerárias de algumas pessoas frequentemente prejudicam inocentes. Líderes religiosos, pais, figuras de autoridade, suas escolhas têm consequências para aqueles sob seus cuidados. Conclusão: vivendo com o desconforto, a história de Jefté não oferece conforto fácil ou final feliz. E talvez seja exatamente por isso que ela está na Bíblia. Nem toda história bíblica termina bem. Nem todo personagem bíblico faz escolhas sábias. E nem toda tragédia tem uma explicação teológica satisfatória que a transforme em lição inspiradora. Às vezes, a lição é simplesmente: não seja como Jefté. A Bíblia não é um livro de contos de fadas sanitizados. É uma narrativa brutalmente honesta da jornada humana com o divino, incluindo os erros terríveis que cometemos quando mal entendemos a natureza de Deus. A filha sem nome de Jefté permanece como um memorial permanente do custo da religião mal orientada, dos perigos dos votos impensados, e da tragédia que acontece quando confundimos barganha com fé. Seu sacrifício não foi necessário. Não foi ordenado por Deus. E nunca deveria ter acontecido. Mas aconteceu. E a história permanece nas páginas da Escritura como advertência sombria. Cuidado com os votos que você faz, porque Deus não pode ser manipulado. E às vezes, são os inocentes que pagam o preço pelos erros daqueles que afirmam segui-lo. Aquela tradição anual ainda ecoa através dos milênios. 4 dias por ano, mulheres israelitas paravam para lamentar a filha de Jefté. Não porque ela fosse famosa, mas porque ela era uma de tantas vítimas anônimas de fé mal orientada. Que sua memória continue nos fazendo questionar, refletir e, acima de tudo, pensar antes de fazer votos que nem mesmo Deus pediu.